Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jaqueline, eu sou astróloga, sou terapeuta holística e hoje eu vou falar do despertar do eu superior na visão da astrologia. E o que isso quer dizer? Vamos lá? Bom, o que significa o eu superior? Eu superior significa a verdadeira essência, a identidade verdadeira mais elevada e mais pura. Isso quer dizer que todos nós temos um eu, que é o nosso ego, e a gente tem um eu que a gente desconhece. E dentro da astrologia, a gente tem um símbolo, um asteroide, que ele simboliza muito essa conexão com algo maior, que tem algo a nos ensinar também, que é o Quirón. O Quirón é o centauro, representado por este glifo que parece uma chave. E qual que é a mitologia do Quirón? Vamos entender. Primeiro que o Quirón, ele é filho de Saturno, um deus, com uma ninfa. Quando o bebê nasceu, quando o Quirón nasceu, a mãe dele o rejeitou e largou ele no monte dos deuses. E ele foi adotado por Apolo, o deus Sol, e Atenas. Em algumas mitologias diz que a deusa Lua também o adotou. Então ele foi criado, ele aprendeu sobre arte, sobre astrologia, sobre medicina, ele se tornou um sábio, né? Diferente dos outros centauros, porque os outros centauros eram violentos, indisciplinados, e o Quirón não. Apesar dele ter metade cavalo e metade homem, ele era muito sábio, muito inteligente. Ele era o professor de muitos deuses, de muitas pessoas importantes, ele foi professor do Hércules, então ele tem essa simbologia do sábio. Só que um dia, sem querer, acidentalmente, ele foi flechado na coxa. E essa flecha, ela tava com um veneno muito mortal, porém ele não morria, porque ele é filho de um deus, né? Ele é filho de Saturno, filho de Cronos. Só que a dor era crônica, a dor era real. A parte humana dele sentia essa dor. Então ele ficou naquele momento de tipo, putz, eu não morro, mas a dor também não sara. E por ele ser um sábio, um professor, ele começou a desenvolver a medicina, começou a estudar, começou a buscar a cura dele. Só que ele percebeu que ela amenizava, porém o que ele encontrava no estudo da medicina salvava outras pessoas, curava muita gente. E quando ele curava os outros, ele sentia que ele curava uma parte dele também. E ele olhava para as questões dele e falava, poxa, graças a essa flechada, eu consigo curar o outro também. No fim da mitologia dele, ele se sacrificou por Prometeu, que foi condenado por Zeus, porque ele roubou o fogo dos céus e deu para o homem. Então Quirón falou assim, não, eu vou me sacrificar, assim eu acabo com a minha dor e também ajudo o outro. Essa é a simbologia do Quirón, essa é a mitologia dele. E aí na astrologia, a gente vai entender que o Quirón, ele vai representar uma ferida. Ele vai representar uma questão que pode ser uma ferida mental, uma ferida psicológica ou uma ferida física mesmo, de algo que aconteceu. E que muitas vezes foi incomum, como uma flecha, muitas vezes foi algo que foi de repente e que a gente não tem controle sobre isso, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Só que o Quirón no nosso mapa, o signo que ele tá, ele vai falar que tipo de ferida é essa? Ele vai falar que tipo de dor é essa que a gente está sentindo. E dentro do mapa, né, a gente tem todos os signos e a gente tem todas as casas, todas as áreas, que são representadas por 12 partes, né? E aí a nossa mandala é representada por cada planeta pessoal nosso tá num lugar. E o Quirón tá em algum lugar. Então ele tá falando de uma simbologia de dor, de ferida, só que qual que é a questão do Quirón? É você entender, primeiro como um sábio, primeiro você entende que tipo de dor é essa, que tipo de ferida é essa e o que ela pode me proporcionar. Porque a partir do momento que eu aceito essa ferida, eu posso até curar os outros. E aí que a gente entra na conexão com o nosso eu superior. Muitas vezes a gente fala de eu superior, a gente fala de conexão com a espiritualidade e muitas pessoas, principalmente as que buscam terapias, buscam ajuda, vem de um trauma, vem de uma ferida, alguma coisa muito trágica, alguma coisa muito incômoda aconteceu com ela e fez ela buscar ajuda. Então o Quirón, ele tem essa simbologia, por isso que ele é representado pela chave, como, olha, eu sei que você vai se ferir, mas eu sei que você vai buscar ajuda.
E é nesse processo de cura que você vai encontrar pessoas certas, que você vai curar muitas outras questões que você desconhecia, né? Nós como terapeutas, né, a gente pode ter Kiron muito forte, porque o Kiron, ele representa o curador ferido. Então, médicos, enfermeiros, pessoas que se doam, pessoas que ajudam muitas outras, tem Kiron na casa do trabalho ou Kiron forte no mapa. Porque a gente tem essa inconformidade com a nossa dor e a gente quer ajudar o outro, a gente quer servir. Então, no signo, em alguma casa, você tem um Kiron e ele quer te ensinar algo. Muitas vezes a conexão com esse eu superior que a gente desconhece vem quando a gente está nesse momento de fragilidade. Porque o Kiron, ele sofreu, só que ele usou da sabedoria para poder se curar e para poder ajudar o outro. Uma das questões de Kiron muito importantes é sobre aceitar a ferida. Porque quando a gente está inconformado, a gente fica sendo vítima disso. E aí é quando a gente entra no nosso ego, nosso eu inferior, que ele é vítima das circunstâncias, enquanto o nosso eu superior, ele fala, não, eu manifesto a minha realidade, eu aprendo, eu não sou vítima das coisas que acontecem comigo. Então, às vezes a gente está passando por processos que a gente sente dor, a gente sente culpa, a gente tá com questões emocionais, a gente tá com uma flecha ali, alguma coisa que tá doendo em nós, e que é como se a vida, é como se Deus e o eu superior tá falando assim, olha para isso, busque ajuda, vou colocar pessoas no seu caminho para que você se cure. Então, se você tem um Kiron numa casa 4, que é uma casa de família, que é uma casa de passado, você pode ter questões familiares com a sua mãe, você pode ter feridas relacionadas a pai, a passado, a infância. Se você tem um Kiron na casa do trabalho, que é a casa 10, então o trabalho é muito doloroso para você, você não se encontra na sua profissão, porque no fundo você quer ajudar o outro com o seu servir, né? E isso te incomoda muito. Só que é muito importante você não ficar no lugar de vítima, é aceitar a ferida. Essa é a maior questão do Kiron, né? Quando você entende que você está num processo, aí é que entra o eu superior, e que você está passando só por uma jornada aqui, e que você pode lidar com essas situações, o seu eu superior sabe que você vai sofrer em algum momento. E muitas vezes o Kiron, ele tá falando, ó, é por ali. Às vezes vai ser algo dentro do casamento, se for um Kiron na casa 7, às vezes pode ser com filhos, às vezes pode ser na própria personalidade, a pessoa nunca se acha pronta o suficiente, ela tem um Kiron na casa da personalidade, que é na casa 1. Então, é importante aceitar suas feridas, é importante entender, se curar, porque é aí que você cura o outro. E aí o processo ele fica muito mais além do eu. Você começa a ajudar pessoas porque você sofreu, porque você sabe como que é a sua dor. Né? A sua flecha, só você sabe onde dói, só o que dói. Então, o Kiron, ele tem essa simbologia e ele nos conecta com o nosso eu superior. Eu vejo nos atendimentos muitas pessoas que se transformaram, que sofreram grandes processos de despertar espiritual quando passaram por seus processos de Kiron. E a pessoa às vezes nem sabe. Então, quando você tem consciência dele, é um grande poder que você tem ali de se curar e conseguir ajudar os outros, né? O Kiron, ele também é como se fosse a nossa farmacinha pessoal. É como se fosse assim, todo mundo tem uma farmácia dentro de casa para remédios de dor de cabeça, enfim, e o Kiron, ele fala disso. É um lugar ali que sempre vai ser crônico. E a gente tem que olhar, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que falar, pô, isso aqui tá me ferindo de novo, eu preciso olhar para isso. Porque é como se fosse na simbologia dele. Não sara, mas eu consigo entender e curar o outro. Por fim, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Então, no set terapêutico, a gente sabe que foi, às vezes, um capítulo da sua vida que aconteceu algo e fez você sofrer no primeiro momento, mas quando você buscou ressignificar isso, quando você saiu do papel de vítima, quando você se conectou com algo maior e buscou ajuda, você se cura de muitas outras questões. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos siga nas redes sociais. Eu fico por aqui e obrigada!